Paz, igreja. Glória a Deus, né? Chegamos mais uma vez, último dia da campanha. Como a gente já ouviu no começo do culto, né? A pastorinha falando, a Fabi comentando também antes da oração, que foi muito abençoado nas nossas vidas, pelo menos para mim também, né? Teve muita sabedoria, muita capacidade, muita evolução também nesses dias que houver a campanha de ensinamento para a minha vida, na área espiritual, na área profissional, todas as áreas da vida. Deus agiu, né, trazendo um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de capacidade para que a gente possa crescer cada vez mais na presença dEle, levar um pouco também da palavra que a gente aprende aqui no altar e tem que levar para o mundo, né, para que outras pessoas possam também ter esse entendimento da palavra, ter o encontro com o Senhor Jesus. Então, vamos abrir nossos ouvidos, né, para a palavra. Sempre que alguém estiver aqui no altar, alguém trazendo a palavra, vamos ouvir, vamos nos dedicar cada vez mais para a palavra de Deus, que é muito importante para nós nesses dias tão difíceis, né, que nós estamos vivendo no nosso país, no nosso mundo. Então, quanto mais a gente se lançar para Ele, quanto mais a gente se lançar para a palavra, quanto mais a gente ler a palavra, como a gente vai ver aqui na palavra, é muito importante também a gente estar próximo a Deus, a gente estar adorando a Deus, não só nos momentos bons, né, que a gente tem na vida, mas nos momentos difíceis também, a gente cantar, adorar cada vez mais a Deus, porque isso é muito importante. Então, hoje aqui a gente vai ver um pouquinho da palavra de Josafá, né? Josafá foi o rei de Judá. Na linha do tempo, né? Entre todos os reis que já tiveram em Judá, ele foi o quarto rei. Ele substituiu o seu pai, Asa, depois que ele faleceu. Mas antes disso, né? Ele já trabalhou com seu pai por 3 anos ali no reinado, aprendendo como que seria, como que era reinar, como era para ensinar o povo, como que era para levar, né, a vida de uma forma como um rei, né? Então, acho que isso leva também um pouco para a nossa vida, né? A gente tem que vir para a igreja, a gente precisa acompanhar tudo que é trazido aqui no altar para nós, como forma de palavra, como forma de ensinamento, como a pastora nos ordena fazer uma coisa, a gente seguir esse caminho, né, para que quando a gente estiver sozinho lá no mundo, a gente consiga fazer as coisas corretas a Deus. Então, eu acho que é muito importante a gente se dedicar também, cada momento que a gente tem possível aqui na casa de Deus, fazendo a obra dele, né? Então, acho que é muito importante. Então, com esse passar dos anos aí, depois que o seu pai, Asa, morreu, ele foi um rei bastante íntegro, né, na presença de Deus. Ele fez bastante coisa no seu reinado. Antes do seu pai, Judá era muito errada, né? Não fazia nada diante dos olhos de Deus. Os outros reis que tinham, eles eram muito errados, faziam coisas erradas, eles erguiam estátuas, eles adoravam outros deuses, faziam tudo errado, né? E a partir do seu pai Asa, começou a mudar, né? Começou a quebrar esses altares, essas estátuas que o povo de Judá adorava, e começou a servir a Deus da melhor forma, da forma correta, né, que a gente já conhece. Então, Josafá, em todo esse tempo, ele foi um rei íntegro, né, tanto na sua vida ali, tanto que depois de 3 anos também ele colocou
colocou algum dos seus servos ali para ensinar a palavra de Deus para todo o povo, né? Para que o povo pudesse saber da palavra, pudesse ter o temor a Deus, saber o que é certo e o que é errado. Então, ele instruiu o povo para que eles pudessem estar sempre ali se dedicando. E com isso, a vida de Josafá foi bastante próspera, né? Vários povos trouxeram vários ouro, pratas, animais para o reino de Judá, e foi prosperando cada vez mais na vida de Judá, do reino de Judá, né, como um todo, não somente o próprio rei, como o reino inteiro, né. Então, aqui a gente vê que a gente precisa orar muito para os governantes que estão governando o nosso país, os governantes que estão em outros países, para que estejam debaixo da palavra de Deus, né? Porque se a gente tiver pessoas governando nossos países, o mundo, né, que não estejam debaixo da palavra, vai ser muito difícil para todos nós. Então, a gente precisa orar cada vez mais para que todos que estejam lá em cima não façam nada que esteja fora da palavra, que venha a complicar a vida do povo de Deus, né? Então, a gente precisa orar mais, adorar, para que esse ano que vai ter eleições a gente consiga manter, né, pessoas que estão dispostas a servir a Deus, como nós também. Então, vamos ler aqui um pouquinho também, porque na vida como rei Josafá também não foi só fazendo coisas boas também, né? O filho dele também, ele se juntou com a filha do rei Acabe e de Jezabel, né? Que naquela época não era muito bom também, faziam bastante coisa errada, adorava outros deuses, Balaíns. E como a gente pode ver, né? Às vezes você está fazendo tudo certo na presença de Deus, você vem à igreja, você ora a palavra, mas, sei lá, você não pode ser não está ali tão forte, tão debaixo da palavra, né? E por um simples ato de um casamento, né, do seu filho com uma pessoa errada que não está debaixo, né, da palavra de Deus, pode desmoronar tudo, né? Na sua vida, na vida da sua família, do teu povo, como aconteceu aqui, né, com essa aliança que teve entre o povo de Judá, do rei de Josafá, com a filha, né, do rei Acabe. Então vamos ler só um pouquinho aqui da palavra, né? Hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo, então vamos ler um pouquinho aqui da palavra, que fala um pouco sobre isso, né? De como que aconteceu. Cadê? Vamos ler aqui, 2 Crônicas. Vamos ver aqui. Aqui, 2 Crônicas, capítulo 18. Aliança aqui com Acabe, que era o rei de... Vamos lá, está aberto? Vamos começar aqui a ler no 18, versículo 1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para visitar Acabe em Samaria. Então Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote e Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote e Gileade? E ele disse, Josafá, né? Como tu és, serei eu e o meu povo. Como o teu povo, iremos contigo à guerra. Então, aqui, né?
como tinha essa união das famílias, né, Josafá acabou se unindo ao rei Acabe aqui para lutar uma guerra que não necessariamente era de Deus ali, que era preparado para Deus, né? O rei Acabe ele queria só dominar, queria o poder de uma outra terra que ainda não estava debaixo dele. E Josafá acabou aceitando, né? Mas vamos ler mais um pouquinho aqui. Mas Josafá, ainda com a presença de Deus falando, né? Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te que consulte hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu profetas, 400 homens, e disse-lhe: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus entregará na mão do rei. E disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que consultemos? Porque o rei chamou 400 pessoas ali, naquele momento, para perguntar, né, se realmente eles deveriam ir para a guerra, se eles iriam ganhar a guerra, vencer ali, né? E todos que estavam, esses 400, falaram: não, vai lá que você vai ganhar, você vai vencer. E mesmo assim Josafá questionou, né? Não tem uma pessoa de Deus aqui realmente que está ligada aqui, que a gente possa consultar, que vai falar a verdade para nós? E tinha uma pessoa chamada Micaías, que, vamos ver aqui mais para frente, que ele fala: então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: trazei aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com as roupas reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os seus profetas profetizaram na presença. Vamos pular aqui um pedaço. No versículo 12 aqui, fala: e o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que a palavra dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que é o meu Deus, me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E Micaías disse... ele foi orientado a falar que coisas boas, né, que o rei ia vencer a guerra e tal. Então ele falou: subi e triunfarás, eles serão dados à vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor: estes não têm Senhor, tome cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e de todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. Bom, aqui fala um pouco, acho que, da vida, né, de nós, de alguns momentos da nossa vida, né, que a gente tem uma decisão para tomar, que a gente precisa tomar, e às vezes a gente consulta algumas pessoas para saber como que a gente vai tomar certa decisão, né? E tem pessoas que vão falar para você ir para um lado, tem pessoas que vão falar para você ir para o outro, mas aqui a gente precisa entender que a gente precisa falar com Deus, conversar com pessoas corretas, com a pastora, com pastores, pessoas que estejam realmente debaixo da palavra, que realmente vai nos dar a direção correta
para a gente tomar, para que não venhamos a cair, a fazer coisas erradas diante dos olhos de Deus, né? E aqui foi mais ou menos o que aconteceu, né? O rei Acabe, mesmo ouvindo, né, a orientação que vinha do trono de Deus, do nosso Senhor, ele foi ao contrário. Ele quis seguir a vontade dele, a vontade do poder, de ganância, de tudo. Porém, ele, por mais que tiveram o rei Josafá, Micaias falando o contrário aqui, ele foi para a guerra, né? Porém, aqui, em continuação da palavra, ele fala, porém, que ele foi meio que disfarçado para a guerra, né? Ele não foi como um rei com as vestes reais, coroa, tudo. Não, ele deixou só Josafá e com as vestes, e ele foi disfarçado em outro carro para que não fosse visto. Porém, no caminho da guerra, né, tiveram outras as pessoas que queriam guerrear contra ele. Eles só queriam o rei de Israel, que era o Acabe mesmo. E quando eles avistaram o carro ali com Josafá, com as vestes, eles viram que não era o rei de Israel e deixaram ele passar. Eles só queriam realmente o rei, né, de Israel. E quando é a vontade de Deus, quando você sai da palavra ali, você cai, mas aqui na palavra a gente pode ver que mesmo o rei Acabe indo disfarçado, ele morreu, né? Teve uma pessoa com um arco que jogou a flecha atravessou a armadura, ele morreu. Então a gente pode ver, né, que realmente a gente não tiver com a presença de Deus, não tiver seguindo as ordens de Deus, quando ele falar vai para a direita, você vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a esquerda, a gente vai sempre bater com a cara na parede, vai fazer coisa errada. Então vamos nos lançar cada vez mais para Deus, né? Vamos tentar nos fortalecer, fazer sempre a vontade dele nas nossas vidas, para que a gente não venha a falhar, né? A gente já teve tanto aprendizado aqui na igreja, tanto aprendizado aqui na palavra, então a gente não tem o porquê a gente cair de novo, né? Então a gente tem sempre que nos levantar, nos limpar cada vez mais, nos embranquecer as nossas vestes, para que quando chegar o momento do arrebatamento a gente esteja pronto para que a gente possa estar com Cristo lá no céu, né? Adorar Ele sempre. Então, continuando aqui um pouquinho mais, falando da palavra, né? Josafá, depois da guerra, ele conseguiu voltar para ajudar, né? E salvo. Então vamos continuar aqui em 2 Crônicas, capítulo 19, no versículo 1 aqui. E Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio a amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Ali, né, o Jeú veio falar de encontro com Josafá, né, que ele se uniu com o rei Acabe ali para fazer as coisas erradas. E Deus desagradou isso que ele tinha feito, né? Mas mesmo assim, as obras deles que ele tinha feito no passado, anteriormente, né? Que ele quebrou os altares aos deuses Balaíns, quebrou. Deus ainda lembrava dele, né? Por tudo que ele tinha feito ao povo de Judá, tudo que ele tinha ensinado ao povo, né? Então, mais para frente aqui, a gente vai ver na palavra, né, que teve uma batalha que ele ia precisar enfrentar,
em Judá, que teve o povo dos Moabitas, que vieram contra ele, e Josafá orou, né, para Deus, para que ele pudesse ter uma revelação. E vamos dar uma olhadinha também aqui na frente, para a gente entender um pouco do que foi que aconteceu. Então, no 2 Crônicas ainda, capítulo 20, fala: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, filhos de Amon, e com ele outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti grande multidão da além do mar da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gileade. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Então aqui Josafá, já sabendo que ia ter que guerrear, né, ele ficou com medo e clamou a Deus, clamou ao povo de Deus que se juntasse a ele em jejum, em oração, para que Deus pudesse intervir, fazer a obra na vida da cidade ali, para que não venha a acontecer nenhum mal, né? Então, a gente vê por aí, né, quando a gente tem um líder, uma pessoa de Deus ali, que orienta corretamente o povo, faz muita diferença, né, para a vida do povo que está ali sem meio que saber para onde que vai, o que fazer. Então, isso é muito importante. Então, vamos continuar aqui um pouquinho mais. No capítulo... Vamos continuar no versículo 6 aqui. E disse, Josafá, né? Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há forças e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobreviver, espada, juízo, peste ou fome, nós apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis os filhos de Amon e Moabe e os de montanhas de Seir, pelos quais não permitisse passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da sua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito Santo do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, e filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Glória a Deus, irmãos, aqui. A oração, né, de Josafá, aqui, suplicando a Deus, junto com
o seu povo, né, que jejuou, todos, aqui ele fala que mulheres, crianças, todo mundo estava no mesmo propósito ali, né, sempre buscando a mesma coisa, buscando a Deus, falando que realmente se houvesse guerras e pelas suas próprias forças, eles realmente não iam vencer. Não ia ter força para conseguir batalhar e ia perder tudo que eles já tinham conquistado até aquele momento, né? Mas com essa oração ali, Deus falou com eles, né, que aquela batalha, por tudo que eles oraram, buscaram ao Senhor Deus, não eram deles, e sim do Senhor. Então, um pouco mais para frente aqui, vai falar, né, que eles venceram a guerra, mas vamos ler aqui. Está no mesmo capítulo 20, versículo... Aqui tem uma outra parte interessante aqui. E pela manhã cedo, então, o povo já sabia, né, que aquela batalha não era deles, e sim do Senhor. Então, aqui fala no 19, e levantaram-se os levitas dos filhos do Coatita e dos filhos dos Coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs-se de pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram destruídos. Porque os filhos de Amon e filhos de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para destruir-se e exterminar. Então, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá a um lugar alto do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram a Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, tomaram para si tanto que não podiam levar. E aqui fala que eles nem precisaram lutar, né? Deus colocou ali entre os povos que queriam guerrear com Judá e Jerusalém confusão, e eles lutaram entre si e acabaram se matando, né? Então, se comprovou que aquilo que a gente leu um pouco antes, né? Que ali a batalha não era daquele povo, não era das pessoas, e sim do povo, a batalha era de Deus, né? Então, a gente precisa levar isso para a nossa vida também. Quando a gente tiver alguma dificuldade, algum problema, a gente buscar a Deus, falar com Ele cada vez mais, para que Deus possa batalhar por nós, que Ele continue dando forças para nós, para que possamos lutar as grandes batalhas. Não pedir para Ele tirar as batalhas, mas dar forças para nós, né? Ombros mais fortes para poder ajudar a pastora, ajudar as pessoas que estão aqui no altar, a levar a palavra, a trazer mais pessoas para a igreja. Então a gente precisa ter essa força, essa vontade, essa vontade de querer sempre mais de Deus, sempre querer fazer mais para Deus, sempre você, aqui como fala, né, a gente adorar mais a Deus, não só nos momentos bons, mas nas dificuldades também, que cada vez mais a gente possa adorar, santificarmos, para que a gente possa melhorar cada vez mais, né? Então, para a gente concluir aqui, muito do que Josafá fez aqui, ele buscou a Deus, orou, orientou o seu povo, né, num caminho para que todo o povo pudesse estar na mesma palavra, buscando a Deus para que
eles tivessem uma vitória, né? Então, nós também hoje a gente tem que estar nesse mesmo propósito, né? Quando a gente tiver alguma dificuldade, dobra os joelhos no chão, ora, busca, sem cessar. Às vezes a gente acaba falando com Deus do problema, em 1 minuto, 2 minutos, cansa e para. Mas não, né? A gente precisa buscar, dependendo a gente precisa fazer algum jejum, não de coisas que você sabe que você consegue fazer, mas sim de uma coisa que você normalmente precisa no seu dia a dia, fazer esse jejum, porque na palavra fala, né, que tem coisas que para a gente vencer é só com jejum e oração, para a gente conseguir vencer essas cascas de demônio, né? O que o diabo vem fazendo para nós. Então, a gente, às vezes, precisa um pouco mais de dedicação para as coisas de Deus, para a palavra, para que a gente consiga vencer cada vez mais nas nossas vidas. Então, é isso. Então, se você realmente estiver precisando de alguma coisa, precisa tomar alguma decisão, como a própria palavra diz, né? Procura sempre a pastora, busca a Deus, para que você tenha uma direção, se você precisa orar, para que você precisa buscar, para que você consiga vencer e não vá para caminhos errados, né? Como a gente leu aqui hoje o rei Josafá fez, né? Quando ele se uniu com o rei Acabe, né? Então, vamos nos dedicar a fazer isso, né, para que a gente possa continuar seguindo a palavra de Deus, conseguimos servir melhor a Deus, conseguimos fazer a vontade dEle cada vez mais, trazer pessoas para essa palavra, para essa obra, para que a gente possa ser cada vez melhor. Então, é isso. Amém, obrigado.